Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Preparadão. Hoje a gente vai continuar com o nosso tema sobre a parte de introdução à matemática, a parte de matemática básica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema de notação científica e ordem de grandeza, coisa que precisa saber para quase todos os vestibulares. FUVEST cobra bastante, Enem vai cobrar bastante também, um pouquinho disfarçado em algumas questões, mas vai cobrar sim. Então um tema que é bom estar bem afiado na hora de aprender. Galera, não se esqueça de checar o link aqui na descrição, tem um grupo do Preparadão, grupo de estudos em conjunto para vocês conseguirem se preparar um pouquinho melhor. A gente sempre defende isso, é sempre muito bom para vocês compartilharem esses estudos em grupo, um ajuda o outro, é sempre muito positivo. Deixem as suas questões aqui nos comentários, a gente está com essa dinâmica de responder os comentários aqui com alguns apoios para vocês, caso vocês não tenham entendido algumas partes das matérias. É sempre muito bom estar rolando uma dinâmica bem legal com isso, tá bom? Sem mais delongas, bora lá, vamos pro quadro? Vamos lá então, galera. O tema de hoje, a gente vai falar sobre notação científica e ordem de grandeza. A galera costuma achar isso um bicho de sete cabeças aqui, mas a gente vai ver que é um pouco mais tranquilo do que parece, tá bom? A notação científica nada mais é que você pegar um número e escrever ele de uma forma que é um pouquinho diferente, tá bom? Uma forma que é um pouquinho mais adequada quando a gente está lidando com números que têm ou uma dimensão muito grande ou uma dimensão muito pequena. Quando acontece esse tipo de coisa, né, vamos supor, a gente está falando da medida em metros de um átomo, por exemplo. Mas é um número muito pequeno, né? É bem difícil de representar, vai ter que ser 0,00000 e mais um monte de números até chegar no valor que você quer. Então, quando isso acontece, é interessante para a gente conseguir representar esse número de uma forma um pouquinho específica, que indica para a gente qual que é o valor desse número e qual que é a ordem de grandeza que esse número está descrito, tá bom? A notação científica ela vem nesse sentido. É sempre para poder pegar um número que é ou muito pequeno ou muito grande e representar ele de uma forma que a gente consiga operá-lo com um pouco mais de facilidade e que a gente consiga entender qual que é a ordem de grandeza do número que está sendo descrito. Como assim? Vamos colocar isso aqui no quadro então. Notação científica. Por definição, um número que está descrito em notação científica, toda vez que esse número está escrito na seguinte forma. É um número n, tá bom? Um número qualquer que eu chamei de n. E ele vai estar descrito na seguinte forma. Ele é um número x, que eu não sei quanto que vale, ele pode ser qualquer número que eu quiser, vezes 10 elevado a algum número que eu vou chamar de p, por exemplo. Beleza? Ele está sempre nessa forma aqui. Esse x, ele é um número, esse p, ele também vai ser um número. E essa composição aqui vai dar origem para a gente nesse número na nossa notação científica, beleza? Tem algumas regrinhas a mais. Esse x aqui, ele tem necessariamente que estar entre 0, ele não pode ser 0, ou ele pode chegar até 10, e ele também não pode ser 10, beleza? Então a gente costuma descrever isso daqui da seguinte maneira. Esse número aqui, eu falei que é 0, na verdade é de 1, tá bom? Tem que ser no mínimo 1 e no máximo 10, beleza? Então esse número ele tem que estar no intervalo x, ele tem que pertencer a um intervalo em que ele pode ser o número 1, ou ele pode chegar até o número 10, mas ele não pode ser o número 10. A gente costuma escrever isso daqui, aquela notação de bolinha aberta, bolinha fechada, tá bom? Ele pode ser 1 incluindo o 1, ou ele pode chegar até o 10, mas sem incluir o 10. Então qualquer número que seja entre 1 e 10, sem ser o 10, a gente pode colocar ele na nossa notação científica que vai funcionar tranquilamente, beleza? E o número p não tem restrição, ele pode ser qualquer número inteiro que a gente consiga colocar aqui na nossa descrição, beleza? Cara, como assim? Meio confuso, né? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que a gente está analisando um terreno, e esse terreno ele vai ser medido em quilômetros, beleza? E é um terreno bem grande, então a gente vai pegar uma região bem grande, e esse terreno ele vai ter uma área total de aproximadamente 5 milhões, aqui é 1000, aqui é milhões, de quilômetros quadrados, beleza? É enorme mesmo, é gigantesco. 5 milhões de quilômetros quadrados. Como que a gente faria para poder representar isso aqui em notação científica? Galera, 5 milhões é o nosso número principal, né? O nosso número básico. Vocês concordam comigo que esse número aqui, esse monte de zeros aqui, a gente pode escrever eles como sendo 10 elevado a alguma coisa? Por exemplo, a gente poderia escrever esse 5 que está aqui sozinho, só esse 5 aqui, beleza? E isso daqui teria multiplicado por 1 seguido de 6 zeros que compõem o nosso milhão aqui, né? Então, aqui está 1.000, aqui está 1 milhão. Isso daqui a gente escreveu esse número como uma multiplicação de um número base e de um número que é uma potência de 10, beleza? E a gente pode escrever essa potência de 10 da seguinte forma.
Já que é 1 seguido de 6 zeros, isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado à sexta. Se você fizer 10 vezes 10 vezes 10 6 vezes, você vai chegar justamente nesse número daqui de 1 milhão. Então a gente pegou esse número inicial, que era a nossa área, de 5 milhões, e transformou esse número aqui em uma notação que é um pouco mais compacta e um pouco mais fácil de se entender. Você não está trabalhando mais com um número gigantesco, que é o caso dos 5 milhões, mas você também não está... E você ainda conseguiu manter a noção da sua ordem de grandeza, né? Ele vai ter 10 à sexta na sua ordem de grandeza nesse caso. Na verdade, 10 à sétima, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o porquê disso um pouco mais pra frente, mas essa é a lógica, beleza? A gente está representando como um número base e uma noção do quão grande ou quão pequeno esse número vai ser, ok? Essa é a lógica. Vamos fazer um outro exemplo agora com um número que é muito pequeno, beleza? E tem um detalhe também que já é importante comentar, que é esse 5 aqui, ele pode ser um número normal, um 5, beleza, número inteiro, mas ele também pode ser um 5,2, um 5,3, um 5, alguma coisa. A única regra é que ele não pode ser 0, não pode ser 0, alguma coisa, e não pode ser 10, alguma coisa. Ele tem que estar sempre entre esse 0 e esse 10, ok? Vamos colocar isso então para um número muito pequeno. Vamos supor que a gente está pegando uma dimensão muito minúscula para poder estudar uma molécula, beleza? E essa molécula é muito pequena. Ela vai ser, a medida dela em metros, vai ser, o diâmetro dessa molécula em metros vai ser 0,00012. Tá até grande demais, mas enfim, serve pra gente, beleza? É um número que é muito pequeno, ok? A gente quer representar esse número nessa mesma estrutura, em que esse número aqui, ele é um número que está entre 0 e 10, e ele vai estar multiplicado por 10 vezes alguma coisa, beleza? Galera, toda vez que a gente tem um número que está composto dessa forma aqui, toda vez que a gente tem um número que está escrito desse jeito que a gente escreveu aqui, um número normal, né? A gente pode reescrever esse número da seguinte forma. Ele é a mesma coisa que 0,0003 zeros, né? 12 vezes 1, beleza? Vezes o número 1. 1 vezes qualquer coisa, a gente mantém o mesmo número na mesma quantia. E 1, a gente sabe que toda vez que a gente pega um número e eleva ele a 0, isso dá 1, beleza? Isso vale para 2 elevado a 0, isso vai dar 1. 3 elevado a 0 vai dar 1. E 10 elevado a 0 também vai dar 1, beleza? Então a gente pode escrever isso daqui da seguinte maneira. Isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado a 0, multiplicando o nosso número principal, certo? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Para a gente chegar no número que é o nosso interesse, isso daqui vai ser 1,2, né? Se a gente for andando para cá, isso aqui vai dar 0, alguma coisa. Não pode, né? Tem que ser maior que 0. 0, alguma coisa, 0, alguma coisa, aqui vai dar 1, alguma coisa, né? E 1, alguma coisa está entre o nosso intervalo de 1 até 10 aqui. Então, o que a gente vai fazer vai ser andar com essa vírgula 1, 2, 3, 4 casas para a direita, beleza? Então, o número que sobrou aqui na hora que a gente fez esse andamento é de 1,2, beleza? E a gente andou 1, 2, 3, 4 casas para a direita. E o nosso número ele aumentou, né? Ele era 0, alguma coisa e aqui ele vai virar 1, alguma coisa. A gente aumentou esse número. Para poder compensar, a gente precisa reduzir esse número na hora de fazer a nossa fração. Então isso daqui é a mesma coisa que escrever 10 a menos 4. O menos 4 foi porque a gente aumentou esse número de 0 até 1,2. Então, para poder compensar, a gente pegou esse 0 que estava aqui e diminuiu ele em 4 unidades para poder manter o equilíbrio do número, certo? Isso daqui é a mesma coisa que você pegar 1,2 e dividir por 10 à quarta. 10 à quarta é 10 mil, isso. A mesma coisa que você pegar esse número aqui e dividir ele por 10 mil. Se você faz essa divisão, você volta justamente nesse número que está aqui em cima, beleza? Então é sempre assim. Toda vez que você anda com um número para a direita, esse número que está aqui no nosso 10, ele vai sempre ficando cada vez menor, beleza? E toda vez que você anda com a sua vírgula para a esquerda, esse número vai ficando cada vez menor. Para poder compensar, você aumenta a sua potência de 10 e escreve isso daqui na nossa estruturação da notação científica, beleza? Essa é a lógica, pessoal. Então a gente pegou um número que era muito grande e escreveu ele aqui numa base numérica que eu consigo interpretar mais fácil, né? Uma base numérica do tipo 5, por exemplo, e uma ordem da grandeza, né? Um 10 à sexta para poder entender o quão grande esse número efetivamente é. É a mesma lógica que aconteceu aqui. A gente pegou o nosso número inicial, que era 1,2, o nosso número inicial, na verdade, que era 0,00012, substituí isso por um número que é muito mais fácil de entender, 1,2, e isso tudo vezes 10 a menos 4 para dar noção de que esse é um número bem pequeno, né? Ele é 10 a menos 4 vezes esse valor de 1,2 que era o inicial, beleza? Essa é a lógica das operações com notações científicas, beleza? A gente está falando muito sobre o conceito de ordem de grandeza, que é o quão próximo de alguma potência de 10 a gente está, beleza? Por exemplo, aqui esse 1,2 está junto com 10 a menos 4, beleza? Aqui nesse caso aqui o 5 está perto de 10 à sexta, certo?
Só que esse número aqui, 10 à sexta, 5 vezes 10 à sexta, ele está mais próximo de 10 à sexta, o número que vem antes dele, ou 10 à sétima, o número que vai vir depois dele. É a mesma lógica aqui para esse. Esse 1,2 aqui, ele está mais próximo desse 10 a menos 4, ou ele está mais próximo do número anterior a ele, que é o 10 a menos 5, né? Esse conceito aqui de qual número que a gente está mais próximo é o que a gente chama de ordem de grandeza de uma notação científica, beleza? E a regrinha é sempre você comparar com um número específico para você saber. Qual que é esse número? Galera, é 3,16. Professor, na onde você tirou esse número? 3,16 é a coisa mais aleatória que você podia ter arrumado. Verdade, concordo. Mas, de onde isso aqui vem? Se você fizer 3,16 elevado ao quadrado, isso daqui vai dar aproximadamente, não é exato, beleza, porque é racional, mas esse 3,16 ao quadrado vai dar aproximadamente 10, beleza? E com esse 10 aqui você tem uma noção de você estar mais próximo de acrescentar um 10 ou de você retirar um 10. Então você vai sempre olhar para esse número que está aqui na sua notação científica e comparar com o 3,16. Se esse númerozinho aqui for maior que o 3,16, a sua ordem de grandeza está acima desse valor. E se você olhar para esse número aqui e estiver abaixo de 3,6, então a sua ordem de grandeza está em cima desse valor aqui, como sendo a sua ordem de grandeza, por exemplo. Ok? Então a lógica aqui, por exemplo, aqui a gente tem 5, certo? 5 ele é maior que 3,16, então eu tenho que aumentar alguma coisa na minha ordem de grandeza. Eu aumento no meu expoente aqui, no 10 à sexta. A gente vai falar que isso daqui é numa ordem de grandeza aproximadamente próxima de 10 a 7, beleza? Isso aqui é mais próximo de 10 à sétima do que de 10 à sexta, propriamente dito. Enquanto esse daqui, 1,2, ele é menor do que o 3,16, certo? Então, como ele é menor, a gente mantém esse número aqui e fala que essa é a nossa ordem de grandeza. Esse número aqui é aproximadamente o 10 a menos 4. Ele está próximo da ordem de grandeza de 10 a menos 4. Por que a gente estuda ordem de grandeza dessa forma? Galera, porque é interessante para a gente ter essa noção de quão próximo ou quão distante alguma coisa está da outra. Vamos supor, por exemplo, que a gente está falando de uma comparação entre um átomo e de uma molécula, beleza? Se a gente tiver uma noção de que a ordem de grandeza de um átomo, por exemplo, é 10 a menos 10 e de uma molécula é 10 a menos 8, a gente tem uma noção do quão maior uma coisa é em relação à outra. A molécula é 100 vezes maior do que o átomo, nesse caso. Ou então um terreno, que você está comparando dois grandes terrenos. Um está na ordem de grandeza de 10 a sétima e o outro está numa ordem de grandeza de 10 a nona. Um é 100 vezes maior do que o outro. Então dá para você ter uma noção do quanto que a gente está, qual a distância entre esses dois terrenos e qual a lógica de quão maior um é em relação ao outro, beleza? É mais ou menos essa a lógica de ordem de grandeza. Vou ser bem sincero, a parte de ordem de grandeza, ela não aparece tanto assim, beleza? Ela aparece um pouco menos do que outros tópicos. Aparece em alguns vestibulares mais específicos, eu comentei, a FUVEST adora fazer umas coisas com notação científica, então de vez em quando vai aparecer lá, mas para Enem, para esse tipo de coisa, a parte da descrição da notação científica é muito mais importante do que você conseguir escrever esse número em alguma ordem de grandeza específica, beleza? Esse processo de você colocar um número específico em uma determinada ordem de grandeza é muito mais interessante para a gente. Então vamos praticar, vamos tentar fazer alguns exemplinhos aqui, para vocês conseguirem pegar qual que é a lógica de como é que a gente opera esses números para poder colocar numa determinada ordem de grandeza, numa notação científica. Bora lá? Então deixa eu apagar isso daqui. Vou preparar uns exemplos. Vamos fazer isso daqui, por exemplo. Número 162, mil e milhão, 0,012, 0,0015 vezes 10 ao quadrado e 162,235 vezes 10 a menos 1, ok? Vamos tentar escrever esses números aqui em notação científica para poder treinar. Bora lá? Então é o seguinte, primeiro númerozinho aqui é esse daqui de cima, os 162 milhões, número gigantesco, né? Para escrever em notação científica, a gente precisa transformar esse número até ele chegar em um número que está entre 1 ou 10, sem poder ser 10, claro. Vamos fazer o seguinte, então. A minha vírgula, teoricamente, ela está aqui, né? Aqui não tem mais nenhum número depois, beleza? Então o que a gente vai fazer é andar com essa vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui a gente já chegou nos números principais. Só que esse número ele tem que dar 1, alguma coisa, certo? Então eu vou ter que andar mais duas para ele poder conseguir pegar esse 62 aqui e ficar à esquerda da minha vírgula. Ficar à direita da minha vírgula, beleza? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu sumi com todos os zeros,
7 e 8 para esse número ficar entre 1 e 10, beleza? Sobrou o que então? 1,62. Andei todas essas casas aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Sobrou 1,62. E a minha potência vai compensar esse número que eu andei. Eu fiz esse número ficar de 162 milhões, eu fiz ele diminuir para 1,62, certo? Então eu diminuí o meu número. Para poder compensar, eu aumento aqui na potência. E quanto que eu vou aumentar na minha potência? Exatamente o número de casas que eu andei. 3, 6, 7, 8. Então esse número aqui vai ficar 10 a oitava para poder compensar. Tudo bem? Essa é a lógica da notação científica. É sempre colocar um número que está entre 1 e 10 e compensar isso com uma potência de 10 para poder fazer o seu número voltar a andar com as mesmas casas que ele tinha antes, ok? Vamos ver esse daqui de baixo? 0,012. Se a gente quisesse colocar isso na notação científica, a gente precisava aumentar esse número, ele é 0, alguma coisa, né? Ele é menor do que o número 1. A gente ia precisar aumentar esse número até ele chegar no número 1 ou de 1 até 10, beleza? Então, como é que a gente faz isso? A gente anda essa casa e agora já deu 1,2, certo? Então esse número aqui vai ser 1,2 na hora que a gente terminar de escrever ele aqui. 1,2. Ele começou como 0,012 e eu aumentei para 1,12 aqui, beleza? Eu aumentei o meu número. Para poder compensar na minha potência de 10, eu vou diminuir essas casas que eu andei. Quantas casas foram? 1, 2. Então eu vou diminuir 2 casas para poder colocar esse número. Em notação científica, isso aqui fica 1,2 vezes 10 a menos 2, ok? Show! Vamos ver o próximo aqui, então. 0,0015 vezes 10 ao quadrado. Você já viu o vezes 10 ao quadrado ali e pensou, putz, já está em notação científica, então. Já tem o 10 multiplicando ali, já está tudo certo, né? Não, porque a gente sabe que para essa notação científica, esse número que está aqui multiplicando 10 ao quadrado, ele precisa ser entre 1 e 10. E 0,015 não está entre 1 e 10. Então a gente vai precisar andar as casas até conseguir fazer esse número ficar entre 1 e 10. Quantas casas vão ser, então? Aqui eu andei 1, 2, 3 casas para a direita, certo? Então isso aqui vai ficar 1,5, que é o número que vem aqui depois. Quantas casas eu andei aqui para a direita? 1, 2, 3 casas. Eu aumentei o meu número. Então, para poder compensar, eu diminuo o meu número aqui. Eu andei 3 casas, aqui eu vou ter que tirar 3 casas. Então vai ficar 10 a menos 3. Só que, além desse 10 a menos 3, por conta da andada das casas decimais aqui que a gente deu, tem esse 10 ao quadrado que estava aqui multiplicando, certo? A gente não pode esquecer dele. A gente não fez nada com ele, né? Então vamos deixar ele aqui também. 10 ao quadrado. E aqui, com esses dois, a gente tem um produto de duas bases iguais. E a gente sabe que quando isso acontece, a gente conserva a base e soma os expoentes, beleza? Então, esse 1,5 aqui ele vai continuar aqui, 1,5. 10 a menos 3 com 10 a menos 2, a gente vai conservar a base, que é 10, e somar os expoentes. Menos 3 mais 2, isso daqui vai dar menos 3 mais 2, dá menos 1, beleza? Então esse número na notação científica vai ser 1,5 vezes 10 a menos 1. Esse é o nosso número na notação científica correta, beleza? O pessoal geralmente decora isso daqui falando o seguinte, você andou 3 casas para a direita, então você compensa tirando 3 casas aqui da nossa potência de 10, beleza? Então se a gente andar 3 casas a menos no 10 ao quadrado, 2 menos os 3 que a gente adicionou, isso vai dar o menos 1 que a gente achou lá no final, beleza? Esse daqui é o passo a passo todo para vocês entenderem como é que a gente chega nisso, mas na prática a gente sempre faz isso. Andou para a direita, tira 3. Andou para a esquerda, soma 3, beleza? Vamos ver esse daqui. 162,235 vezes 10 a menos 1. Para a gente colocar no número entre 1 e 10, a gente precisa andar com essa vírgula 1, 2 casas para a esquerda. Se a gente andou para a esquerda, a gente vai vir aqui nesse expoente e somar 2 unidades, beleza? Vai dar então 1, andei minha vírgula para cá, todos esses números continuaram, né? 62, 235. O número que está aqui em cima é 10 a menos 1, certo? 10 a menos 1, eu andei 2 casas para a esquerda, eu diminuí o meu número, eu vou compensar aumentando no meu expoente. Eu vou somar 2 casas que eu andei para a esquerda, somando aqui na minha potência. Menos 1 mais 2, isso vai dar mais 1 na hora que a gente somar, e a gente escreve essa notação científica como sendo 1,62, 235, vezes 10 a menos 1 mais 2 dá mais 1. E isso daqui é a forma como a gente escreve esse número corretamente em termos de notação científica. Ok? Essa é a lógica do exercício, galera. É sempre assim. Você vai pegar o número inicial, passar esse número, andar com as vírgulas até ele virar um número entre 1 e 10,
e compensar isso na sua potência de 10. Você aumenta a sua potência quando você anda com as suas casas para a esquerda, para poder compensar que esse número está diminuindo, ou você diminui essa potência quando você anda essas casas para a direita, para poder compensar que esse número está aumentando, beleza? Essa é a lógica. Galera, essa é a lógica de como é que a gente opera, como é que a gente vai conseguir esses números em termos das suas notações científicas. Só que, além disso, é importante entender como é que a gente vai operar dois números que estão em notações científicas diferentes, beleza? A gente precisa entender como é que a gente soma dois números em notação científica, ou subtrai dois números em notação científica, ou multiplica esses números e assim por diante, beleza? Vamos começar então com a soma e com a subtração. E eles são os mais difíceis, tá bom? A multiplicação é bem mais tranquila. A soma e a subtração dão um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Galera, toda vez que a gente tiver uma notação científica, a gente está trabalhando com números que estão na mesma base, certo? Vamos supor que a gente está somando 1 milhão com 2 milhões. Se a gente somar 1 milhão mais 2 milhões, isso vai dar 3 milhões, né? O milhão, ele continuou ali como sendo o nosso pós-fixo, né? O nosso valor principal. Mas o 1 e o 2 a gente só somou. E a notação científica, ela é a mesma lógica. Se a gente tiver, por exemplo, vou escrever aqui, soma e subtração, beleza? Se a gente tiver dois números que estão descritos em notação científica, por exemplo, 1,0, eu falei milhão, né? Milhão é 1010 à sexta. Então isso daqui está escrito como 1 milhão em notação científica, beleza? Vamos somar isso daqui com 2 milhões em notação científica também. Isso daqui também está em 10 à sexta. Eu somei 1 milhão com 2 milhões e consegui 3 milhões, certo? Então eu somei esses dois números principais aqui, 1 com o 2, e isso deu 3. Mas 1 milhão, o pós-fixo, ele continuou o mesmo. Eu continuei com o mesmo expoente na hora que eu fui fazer essa operação. Então, esse 10 à sexta, ele não vai mudar. Ele se mantém aqui ao longo da nossa operação. Então, somando dois números em notação científica, a gente vai somar os números principais, né, o número que está entre 1 e 10, e o número que está multiplicando, a potência de 10, ela vai continuar a mesma depois que a gente fizer essa operação, beleza? Mas e se esses números estiverem em notações diferentes? Por exemplo, você está somando 1 milhão com 1 bilhão, beleza? 1 milhão, ele é a mesma coisa que 1,0 vezes 10 à sexta, certo? E 1 bilhão, ele é 1,0 vezes 10 à 9. Pode escrever um número ali de 10 a 9 e você vai ver que isso vai dar 1 bilhão na hora que você fizer essa multiplicação. Agora lascou, né? Esses dois números eles estão em bases diferentes. A gente não consegue fazer essa operação de soma. Mas a gente sabe que a gente pode descrever um número em notação científica mudando qual que é essa base e andando com a vírgula para poder compensar, certo? Por exemplo, esse 10 à sexta aqui, a gente poderia mudar esse 10 à sexta somando 3 unidades aqui na nossa potência de 10, certo? Se a gente soma essas 3 unidades, o que a gente precisa fazer para poder compensar? A gente precisa diminuir esse número em 3 casas decimais, beleza? Para poder compensar. Vamos fazer isso então? Aqui é o 1, certo? Eu vou diminuir esse número em 1, 2, 3 casas decimais. Então a minha vírgula foi parar aqui, certo? 0, 0 e 0 para poder compensar. Como eu diminuí 3 unidades, aqui eu compenso aumentando 3 unidades para poder compensar, certo? Então esse número que começou como 1,0 vezes 10 à sexta, ele virou 0,001 vezes 10 a 6 mais 3, isso daqui vai dar 9, beleza? E o 1 que está aqui, ele continua igual. Nele, a gente não fez nenhuma alteração, beleza? Agora sim, tem 10 a 9 e tem 10 a 9 nos dois. Agora eu consigo somar mantendo essa multiplicação com potência de 10, mantendo ela depois que a gente fez essa operação. Então 10 a 9 com 10 a 9 vai dar a mesma lógica. O 10 a 9 vai continuar aqui, e o 1 somado com 0,001, isso daqui vai dar 1,001 vezes 10 a 9. E isso daqui é a nossa soma. Entendeu? É por isso que a gente faz essa noção de ordem de grandeza, para poder entender qual que é a diferença entre esses dois números. O número de 1 bilhão ele é 10 a 3 vezes maior em termos de ordem de grandeza do que o número de 1 milhão. Ele é quase minúsculo. 1 milhão perto de 1 bilhão é quase nada, certo? São 1000 bilhões. É meio complicado de pensar desse jeito, mas esse número quase não afetou a nossa notação científica no final. Ele começou como 1 vezes 10 a 9 e terminou como 1,001 para poder chegar no valor final depois da soma. Então, quando a gente está somando notações científicas que tem essa disparidade muito grande entre os valores,
essa diferença aqui na hora da mudança, ela quase não vai fazer efeito pra gente. Tanto que é muito comum a gente falar que isso daqui mais isso daqui é igual a esse daqui, aproximadamente. Na prática, a gente vai fazer a soma aqui para poder entender como é que é o comportamento das continhas de notação científica nessa operação, mas o 1 milhão é irrisório perto do 1 bilhão, certo? Na hora que você faz essa soma, isso aqui vai dar só um pouquinho de diferença em relação ao seu bilhão inicial, ok? E essa é a lógica da operação. Você sempre vai pegar o seu número que está em notações científicas diferentes e você vai fazer um deixar de ser notação científica, não tem problema. Pô, aqui se eu mudei o meu número, ele ficou 0,001 vezes 10 a 9. Beleza. Isso daqui não é notação científica mais, né? Ele não está entre 1 e 10. Não tem problema. Ele só deixou de ser notação científica. Mas na hora que você fizer essa operação aqui e somar, você vai conseguir um número que está em notação científica. E se você tivesse feito essa operação e o seu número não ficasse escrito em notação científica, o que você faria? Você encontraria o seu número final e depois andaria as casas para poder compensar e voltar o seu número para a notação científica correta, beleza? A gente faz um dos números deixar de ser descrito na notação científica, coloca os dois na mesma base de 10 para poder compensar, soma os dois números e o resultado final a gente coloca em termos da notação científica para poder compensar. Ok? A soma é desse jeito e a subtração segue a mesma regra. A única diferença é que ao invés de somar os dois números principais, a gente vai subtrair os dois números principais. Mas a ordem de grandeza, o 10A tanto que vai aparecer, esse número vai sempre continuar igual na nossa operação. Vamos fazer um exemplo? Vamos supor que a gente queira somar, que a gente queira subtrair dois números. Um deles vai ser 2,54 vezes 10 a menos 4. E o outro, menos, vai ser 1,52 vezes 10 a menos 3, beleza? Ok, são bases diferentes, então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar eles em uma base, em uma notação científica igual, né? Colocar em bases iguais. Vou pegar o 10 a menos 4. Por quê? Porque eu quis. Se eu quisesse fazer com 10 a menos 3, dava para poder fazer também, beleza? Não tem problema nenhum. Eu vou pegar o 10 a menos 4 porque eu quero pegar o 10 a menos 4, beleza? 10 a menos 4, eu preciso escrever ele aqui como 10 a menos 3. Galera, menos 4, aí tem que lembrar bem, o menos 4 ele é menor do que o 10 a menos 3, né? A gente sabe que toda vez que a gente diminui um número, que a gente andar com a vírgula aqui para a esquerda, a gente compensa aumentando esse número, certo? Esse número vai aumentar. Toda vez que a gente anda para a esquerda uma casa, a gente compensa somando uma casa aqui no 10 a menos 4, beleza? Vamos fazer justamente isso então. Eu vou andar uma casinha aqui para a esquerda, uma casinha para cá, isso aqui vai dar 0, o valor que sobrou lá, e para poder compensar, eu diminuí o meu número em uma casa, eu vou aumentar esse número aqui em uma casa também. O meu menos 4 vai ser somado com o mais 1, beleza? Vamos escrever isso então, como é que ficou? Isso daqui sobrou 0,254 vezes 10 a menos 3, menos 1,52 vezes 10 a menos 3, ok? A gente conseguiu esses dois números. E agora virou uma subtração de dois números igual a gente faz normal, e no final a gente vai colocar eles multiplicando o 10 a menos 3. Então para isso a gente vai precisar subtrair o 0,254 do 1,52, beleza? Esse número aqui é positivo, esse número aqui é negativo. E esse número aqui em módulo ele é maior do que esse, né? Então a gente sabe que na hora que a gente fizer esse número menos esse, isso vai dar um resultado que é negativo, beleza? Então a gente vai manter o sinal de negativo aqui, e vai fazer o 1,52 menos o 0,254. 1,52 menos 0,254. Lembrando que na subtração de números decimais, a gente coloca todo mundo enfederado na mesma vírgula, compensa com os zeros onde está faltando, e faz a subtração como se fosse um número normal e mantém a vírgula depois que você fizer essa operação. Aqui eu tiro 1, 10, 10 menos 4 dá 6, 1 menos 5 não dá, eu corto aqui e pego um emprestado. 11 menos 5 vai dar 6. 4 menos 2 dá 2. 1 menos 1 dá 1. Isso aqui no final ficou 1,266. Então, o número no final, depois que a gente fez essa operação, vai dar menos, porque esse número aqui em módulo ele é maior, 1,266 vezes 10 a menos 3. Professor, tem esse problema, esse número ser negativo aqui? Não tem, tá? Em um módulo, esse número aqui está entre 0 e 1. Então, em termos de notação científica, ele está descrito da forma corretíssima, beleza? Não precisa se preocupar com mudar o sinal. Até porque o número continua sendo o mesmo, né? Ele só está escrito de uma forma diferente. Então, você não conseguiria fazer ele deixar de ser negativo. Não é assim que funciona, beleza? Mas a lógica é essa.
o 2,54 vezes 10 a menos 4 menos 1,52 vezes 10 a menos 3 é igual a menos 1,266 vezes 10 a menos 3 no final, ok? Essa é a lógica da operação. Tudo bem? Sem problemas? Sem pânico? Galera, essa é a lógica da operação de soma e subtração. Falta também a multiplicação e a divisão. E spoiler para vocês, ela é um pouco mais fácil do que fazer a subtração e a soma. Porque você não precisa colocar eles na mesma base de 10. Você pode fazer essa operação de soma, de multiplicação e de divisão sem se preocupar em qual que é a base de 10 que o seu número está descrito. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu queira multiplicar dois números em notação científica, beleza? Os nossos números vão ser 2,5 vezes 10 a quarta multiplicado por 1,2 vezes 10 ao quadrado, beleza? Quero multiplicar esses dois números. O que a gente vai fazer então? A gente vai multiplicar os números principais com os números principais e as potências de 10 com as potências de 10. Então, o 2,5 com 1,2, eu vou deixar os dois multiplicando aqui, bonitinho. Eu posso mudar a ordem porque a ordem dos produtos não altera o resultado da multiplicação, certo? É a mesma coisa que com 10 à quarta. Eu vou multiplicar o 10 à quarta com o 10 ao quadrado, ok? 10 à quarta vai ser multiplicado com o 10 ao quadrado, ok? E agora a gente faz essa multiplicação como se fosse uma multiplicação normal. 2,5 vezes 1,2, do mesmo jeito que a gente sempre faz a multiplicação de números com casas decimais. Vamos fazer ela aqui então. 2,5 vezes 1,2. A gente multiplica desconsiderando a vírgula, né? Então 2 vezes 5 dá 10. Vai 1, 2 vezes 2, 4, com mais um 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Soma todo mundo. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 10. Vai 1, isso aqui dá 3. Tenho duas casas depois da vírgula aqui. Então eu começo colocando duas casas depois da vírgula aqui também. Essa multiplicação então vai dar 3,0, beleza? E na parte dos expoentes de 10, né, na parte da potência de 10, a gente tem o 10 a 4 vezes o 10 ao quadrado. A gente sabe que quando a gente tem uma multiplicação de bases iguais, o que a gente faz? A gente conserva a base e soma esses expoentes, ok? Então, a gente conserva a base e soma o 4 com o 2. 4 mais 2 dá 6. Esse daqui é o resultado depois de fazer essa multiplicação. Tudo bem? Então a multiplicação é bem mais tranquila. A gente multiplica o que é igual com o que é igual. A gente multiplica a potência de 10 com o que é a potência de 10. E na hora de fazer essa multiplicação, a gente tem que lembrar sempre que uma multiplicação de bases iguais conserva a base e soma ou subtrai, no caso da divisão, os expoentes. Ok? Vamos fazer mais um exemplo, só que agora vamos colocar umas bases um pouquinho mais complicadas também. Por exemplo, vamos supor que ao invés de fazer essa multiplicação de 2,5 com 1,2, a gente estivesse multiplicando um número como se fosse 9,1. E essa basezinha aqui não vai ser mais 2, ela vai ser menos 1, beleza? Na hora que a gente for fazer essa multiplicação. Mesma lógica, tá bom? A gente multiplica o que é igual, a gente multiplica as potências de 10. Então se a gente for multiplicar o 9,1 com 2,5, como é que vai ficar? 9,1 com o 2,5 vai ser 5 vezes 1, 5, 5 vezes 9, 45, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 9 dá 18. Somou todo mundo, 5, 7, 12 vai 1, 2. Duas casas, eu compenso com duas casas aqui também. Esse produto deu 22,75. E as potências de 10? A gente conserva a base e soma os expoentes. Como é que a gente vai somar os expoentes então? Eu tenho 4, e a gente vai somar isso com esse expoente daqui, que é menos 1. Lembrando, galera, que quando a gente faz uma soma com um número negativo, a gente continua mantendo esse número negativo, beleza? Então, o 4 mais o menos 1 vai ser a mesma coisa que 4 menos 1, ok? Então, isso daqui é a mesma coisa que 4 menos 1. 22,75, o número continua o mesmo, vezes 10 a 4 menos 1 dá 3. E isso daqui é a nossa resposta. Tá em notação científica? Não tá, porque esse número aqui ele é 22,75. Para poder ficar correto, a gente precisa colocar esse número entre 1 e 10. Então a gente vai ter que andar uma casa aqui para a esquerda, a gente vai ter que diminuir o nosso número. Isso vai ficar então 2,275. Eu diminui uma casa, eu compenso aumentando uma casa. Para aumentar o 3, eu somo mais 1 e isso daqui vai dar 4. Isso daqui é a resposta final. 2,275 vezes 10 à quarta. É a nossa resposta depois de multiplicar dessas duas notações científicas, beleza?
A divisão é a mesma lógica, tá bom? Só que agora, ao invés de conservar a base e somar os expoentes, a gente vai conservar a base e subtrair esses expoentes. Como assim? Vamos fazer uma operação que seja com algumas vírgulas bem tranquilas de se calcular, tá? Por exemplo, 7,5 vezes 10 a 2, não, vamos lá o maior, vezes 10 a 9. Isso tudo dividido por 2,5 vezes 10 a quadrado, beleza? Agora é uma divisão, certo? Para fazer a divisão, como é que a gente vai fazer então? A gente divide os números principais e divide as potências de 10 juntas, beleza? 7,5 dividido por 25, galera, 7,5 dividido por 2,5 é a mesma coisa que 75 dividido por 25. 25, 50, 75. Essa conta vai dar 3 na hora que a gente fizer essa divisão, beleza? Então eu já vou colocar direto aqui que isso aqui vai dar 3,0, ok? E o 10 a 9 com 10 a menos 2, eu conservo a base, o 10, e subtraio esses expoentes. 9 menos 2, isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 a sétima, ok? A gente fez essa divisão sem problemas. E se o meu expoente fosse um número negativo? Mesma lógica dos números aqui, tá bom? 7,5 vezes 10 a 12 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 4, beleza? Como é que a gente vai fazer essa divisão? 7,5 dividido por 2,5, a gente já fez essa conta aqui em cima, dá 3,0, beleza? E para poder fazer a divisão dos 10, a gente conserva a base e subtrai esses expoentes, beleza? Na hora de subtrair, então, a gente vai pegar o 12 e subtrair do menos 4, beleza? Então vai ser 12 menos o menos 4, ok? Tem que tomar cuidado com isso. Não é só porque tem um menos aqui que ele já está subtraindo. Na hora que a gente for subtrair um número que está negativo, vai ser menos esse número, beleza? E toda vez que a gente tem um menos na frente, a gente troca o sinal dele para poder ficar com outro valor. 12 menos menos 4 é a mesma coisa que 12 mais 4, ok? Isso daqui é 3,0 vezes 10 elevado a 12 mais 4. Isso daqui é a mesma coisa que 3,0 vezes 10 a 16. E isso daqui é o nosso número em notação científica, correto. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Essa é a lógica. Como eu falei para vocês, a parte da multiplicação e a parte da divisão bem mais tranquilas do que fazer a soma e a subtração. A gente só precisa ter um pouquinho de cuidado com esse negócio do conserva a base, soma ou subtrai os expoentes. Dependendo do sinal que você está lidando, você vai ter que inverter o sinal do número e colocar ele de uma outra forma, beleza? Então sempre faz isso por parte, por passo a passo, beleza? Se você está fazendo uma subtração de um número que é negativo, coloca 12 menos esse número que é negativo, para você entender que ele tem que virar positivo na hora que você for fazer essa divisão, tudo bem? Vamos fazer um último exemplo para poder terminar? Eu trouxe uma questãozinha aqui pra gente. Eu vou só escrever ela como é que ela é aqui no quadro. Uma questão da Unifor. Bem tranquilo. Ele pediu pra gente calcular qual que é o valor dessa expressão aqui. N. Ele pediu pra gente calcular qual que é o valor de N. Sendo que N é dado por 0,000243 vezes 0,0050 dividido por 0,036 que multiplica 7,5, ok? Galera, olha que conta gigantesca, né? Muito ruim trabalhar isso com operação de números de casas decimais, porque vai ter que fazer aquela multiplicação com números decimais, é bem mais trabalhoso do que a gente precisaria ter que trabalhar. Só que se a gente colocar isso em notação científica, a gente facilita nossas contas. Então vamos passar todos esses números para poder escrever eles na sua forma de notação científica, beleza? Por exemplo, 0,00243. Eu posso andar 1, 2, 3, 4 casas para a direita e reescrever esse número aqui como sendo 2,43. Eu andei 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Eu compenso diminuindo 4 casas aqui. 0,000243 é 2,43 vezes 10 a menos 4, ok? O 0,050 é a mesma lógica. Eu vou andar 1, 2, 3 casas para a direita, beleza? Isso aqui vai dar 5,0, o número que sobrou aqui, vezes 10 a 1, 2, 3 casas, eu compenso tirando essas 3 casas. Andei para a direita, eu subtraio aqui na minha anotação científica, ok?
Tudo isso dividido por esse daqui, 0,036. Uma, duas casas para poder compensar, né? Vai dar 3,6 vezes 10A. Uma, duas casas para a direita. Eu compenso colocando menos 2 aqui. Ok? E para terminar, esse 7,5. 7,5 é um número puro, né? A gente pode escrever ele da seguinte forma, então. A gente não vai operar nenhuma casa decimal, não vai mudar nada. Então ele vai ser a mesma coisa que 10 elevado a 0, né? 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1, então não faz nenhuma diferença na hora que a gente for fazer essa operação. Tudo bem? E agora a gente consegue trabalhar com esses números na sua forma de notação científica. A gente separa o que é número, separa o que é expoente. 2,43 vezes o 5 dividido por 3,6 vezes 7,5. Ok? E os expoentes, a gente também separa eles aqui. Então, 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3 sobre 10 a menos 2 vezes 10 a 0. Ok? Galerinha, só para poder ganhar tempo, eu vou fazer essa conta aqui na calculadora, tá bom? A lógica de fazer a operação é a mesma que a gente já trabalhou, então eu vou só ganhar um tempinho para poder fazer essa conta aqui mais rápido. 2,43 vezes 5 dividido por 3,6 dividido por 7,5. Isso daqui, na hora que a gente fizer essa conta, vai dar 0,45, beleza? 0,45. E agora, para trabalhar com as notações científicas, a gente faz aquele esqueminha de conservar a base e somar ou subtrair os expoentes. Vamos começar aqui em cima. 10 a menos 4 com 10 a menos 3. A gente conserva essa base e soma esses expoentes aqui, né? Menos 4 com menos 3. Aqui em cima é 10 a menos 4 mais o menos 3, beleza? E aqui embaixo vai ser... vai ficar ruim, né? Enquadramento vai. 10 menos 2 mais esse zero que está aqui vai ser menos 2 mais 0. Menos 2 mais 0. Vou continuar aqui para cima, tá bom, pessoal? 0,45 vezes menos 4 mais menos 3, a gente só mantém esse sinal que está aqui, né? Menos 4 com menos 3 vai dar menos 7. E esse daqui embaixo, menos 2 mais 0, qualquer número somado com 0 vai manter ele mesmo, né? Então 10 a menos 2. 0,45, eu estou dividindo dois números com a mesma base, né? Eu conservo a base e subtraio esses dois aqui. Menos 7 menos o menos 2 que está aqui. Beleza? Então, mais um problema aqui que apareceu o menos de novo. Menos 2 é mais 2. Menos 7 mais 2, isso aqui vai dar menos 5. 0,45 vezes 10 a menos 5. E aí você fica todo feliz, porque você chega aqui no final e tem exatamente essa questão aqui para você marcar. Tá certo? Não tá. Por quê? Isso daqui não tá em notação científica ainda, porque esse número é 0,4 e ele tem que ser entre 1 e 10 para poder ficar em notação científica corretamente, beleza? Então o que a gente precisa fazer? Andar uma casa para a direita aqui. Isso daqui vai dar 4,5. Eu aumentei o meu número, para poder compensar, eu diminuo uma unidade aqui. Menos 5 com menos 1, 4,5 vezes 10 a menos 6. E isso daqui é a resposta final. Em notação científica, isso aqui é 4,5 vezes 10 a menos 6. Ok? Galera, por hoje é só. A lógica de notação científica é essa. Como eu comentei, não existem questões... Aliás, existem algumas questões do Enem que são puras, assim, faça notação científica? Existem. Mas geralmente elas não aparecem desse jeito. Elas aparecem meio que misturadas em outras questões. Então, considerando um terreno que tem lá, e aí coloca uma notação científica, quilômetros quadrados para você ter que trabalhar, certo? Então tem que saber essas operações para poder conseguir fazer muitas questões na prova, tudo bem? Dá uma estudadinha nessa parte que vale a pena. Galera, novamente, não se esqueça de checar o link aqui na descrição, tem bastante coisa legal, as aulas estão valendo muito a pena, tem muitas coisas legais, muito tempo de redações legais, dá uma olhadinha nisso aqui, estão muito legais mesmo. Checa os links, verifica, deixa as dúvidas aqui nos comentários, procura o link do Preparadão aqui na descrição também. E é isso, galera, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado e até mais.